Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E continuamos, na semana das práticas da vida cristã. E hoje eu quero falar com vocês sobre a última prática dessa série, que pouco se fala, muitas vezes na igreja, ou mesmo pouco se vê, em vídeos, etc. Que está aqui no versículo 43, que diz assim, Atos 2:43, todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor. Temor de quem? Ou temor a quem? Temor a Deus. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela tinha grande temor a Deus. Assim como todo o Israel, de Deus, o teme. Por quê? O que é temor? Algumas pessoas entendem temor como ter medo. Nós não temos necessariamente que ter medo de Deus, porque o medo nos afasta daquilo que tememos, Então, por exemplo, se você tem medo de Deus, o medo te afastaria de Deus, não te aproximaria dele. Temor não tem a ver necessariamente com isso, com ter medo de Deus. Mas temor fala exatamente de você reverenciar quem Deus é. É ter um profundo respeito pela pessoa de Deus, por quem Deus é. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. A Bíblia diz que cada uma das nossas ações, de alguma forma sobrenatural, estão sendo escritas no livro da vida. A Bíblia deixa claro que nada é encoberto aos olhos de Deus. O temor a Deus, ele fala disso, de reverenciar essa grandeza, essa magnitude, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a grandeza do Deus ao qual nós servimos. E essa é uma coisa que nós temos que analisar. Será que realmente nós temos tido temor a Deus? Será que de fato e de verdade nós temos buscado viver uma vida para Deus? Porque o temor a Deus nos leva também a querer obedecê-lo. O temor a Deus nos motiva a obedecer a sua vontade, a obedecer a sua palavra. É impossível você dizer, olha, eu temo a Deus e viva fora das Escrituras e viva fora da vontade de Deus. É impossível você dizer, eu temo a Deus, mas não o reverencia com as suas ações. É impossível você dizer, eu temo a Deus, mas não se preocupa em ter atitudes, por exemplo, de santidade, em ter atitudes que agradam ao Senhor. Quando reverenciamos alguém, quando temos profundo respeito por alguém, nós temos que ter atitudes que condizem com aquilo que sentimos ou com aquilo que falamos. O que a gente vê muitas vezes é a falta de entendimento. Muitos com medo de Deus e poucos com temor a Deus, ou seja, poucos tendo a revelação da grandeza de quem Deus é e a sua posição diante disso de reverenciá-lo, a sua posição diante disso de obedecê-lo. A Bíblia diz, por exemplo, que sem santidade ninguém virá o Senhor, porque o Senhor é santo. Então eu preciso, se eu temo ao Senhor, viver uma vida de santidade. Então a Bíblia ela me mostra os motivos pelos quais eu devo reverenciar a grandeza de Deus. A Bíblia diz que toda a terra e tudo o que nela habita, por exemplo, pertence ao Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas e nós temos que reverenciar essa grandeza. A Bíblia diz, por exemplo, que eu não tenho que me preocupar necessariamente com o homem que pode tirar a minha vida, mas eu tenho que me preocupar com aquele que, além de tirar a minha vida, pode me lançar no fogo do inferno. Então eu tenho que reverenciar essa grandeza, esse poder, que mesmo Deus tendo, pela sua justiça, pelo seu poder, pela sua grandeza, o direito de fazer isso comigo, Ele também se dispôs a me amar. Eu tenho que reverenciar esse amor. Querido, você precisa entender que quem de fato teme a Deus não pratica o mal. Quem de fato teme a Deus não vive uma vida desqualificada da palavra de Deus. Quem de fato teme a Deus está sempre se preocupando em fazer aquilo que agrada ao Senhor.
e não aquilo que desagrada. Tem muita gente que da boca para fora diz que teme ao Senhor, mas os seus atos mostram a sua falta de reverência. Os seus atos mostram, as suas atitudes mostram a sua falta de temor, a sua falta de respeito. Isso, né, não só na sua vida diária, né, no seu dia a dia, fora de casa, mas isso até mesmo dentro da igreja. O porquê que existem os cultos, por exemplo? Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus, reverenciar essa grandeza de Deus, né? Exaltar, engrandecer a grandeza de Deus. E muitas vezes estamos na igreja e não prestamos um devido culto ao Senhor. Estamos na igreja e não reverenciamos a presença daquele que foi convidado para estar ali, para ser cultuado. Então existe uma série de formas e de maneiras que nós podemos ou demonstrar de fato com as nossas atitudes, o nosso temor a Deus, a nossa reverência a Ele, o nosso respeito a Ele. E existe uma série de formas também de demonstrar que isso não é verdade da nossa vida. O que eu quero te alertar, né, nesse dia é que uma das práticas de fé que a Bíblia mostra para nós aqui em Atos capítulo 2 é exatamente essa, que a igreja primitiva vivia debaixo de reverência, a igreja primitiva vivia debaixo de temor, a igreja primitiva ela vivia debaixo de um respeito profundo por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus havia constituído, por aquilo que Jesus havia ensinado, e é isso que nós precisamos ter. Não tenha medo de Deus, você deve ter medo do juízo, mas não de Deus. Ame a Deus, porque Deus ama você. Mas aprenda a crescer na reverência, aprenda a crescer no respeito, aprenda a crescer na disponibilidade, disposição em agradá-lo. E cada dia mais sua vida cristã será uma bênção. 2020, ano da maturidade e do crescimento para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.